Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live, né? Um conteúdo aí hoje, um conteúdo muito procurado, que é o preenchimento labial. Eu acredito que seja um dos procedimentos mais complexos e ao mesmo tempo um procedimento muito rico dentro da harmonização facial, porque o lábio tem, né, suas peculiaridades, digamos assim. Infelizmente, nós temos visto cada vez mais exageros no preenchimento labial. E isso tem levado algumas pessoas a desenvolver até mesmo medo de realizar qualquer tipo de procedimento estético por conta desses exageros, de alguns erros que acabam comprometendo a estética labial, entregando um resultado completamente fora do que seria um resultado natural. Preenchimento labial é uma busca que eu tenho aqui na clínica que é constante. E eu estou acostumada não só a realizar procedimentos em pacientes que nunca passaram por um preenchimento nos lábios, mas também em corrigir, né, resultados indesejados. Então, eu quero poder passar para vocês hoje os 5 principais erros que eu noto. E eu acredito que esse conteúdo vai enriquecer a prática de vocês, vai ajudar vocês a realmente analisar e a controlar manualmente, tecnicamente falando, no momento ali em que você estiver fazendo o seu procedimento. Vai ajudar você a ter um autocontrole devido à importância, né, desses pontos que eu vou passar para você. Então, você amadurecendo tudo isso, é impossível você entregar um resultado artificial para o seu paciente. Então, sem delongas, vamos iniciar, porque de fato eu trouxe aqui 5 pontos muito importantes que eu acredito que são fundamentais antes de se realizar um preenchimento labial. A gente montou uma estrutura aqui muito rápida no intuito de realmente ajudar você que tem dificuldade em realizar o preenchimento labial, ou até mesmo você que não tem dificuldade, mas você quer aprender coisas novas, você quer otimizar os seus resultados. Eu tô aqui mesmo para poder ajudar você de peito aberto, entregando o máximo do que a gente vive aqui no consultório todos os dias, tá bom? Então, se acontecerem alguns errinhos, algumas coisas, a câmera não focar direito, foquem no conteúdo e não nesses detalhes. Então, vamos lá. O primeiro erro que a gente encontra é o fato do desconhecimento de uma anatomia labial natural. A gente precisa entender que um lábio natural, ele possui nuances, né? Ele tem relevos, ele tem ali uma série de detalhes que geram um contorno, um desenho, nuances que tornam esse lábio natural, que torna esse lábio natural. E um dos erros mais comuns é perceber que algumas pessoas, após o preenchimento labial, acabam ficando com o aspecto de bico de pato, né? Ou um lábio inferior parecido com uma salsicha. Fica aquela coisa reta, projetada. E o lábio natural, ele não tem essa característica. Um lábio natural, ele possui tubérculos. Esses tubérculos, eles se inclinam e eles transpassam de uma maneira muito delicada na parte superior para as cristas filtrais, né, que é esse sulco que a gente costuma marcar um pouquinho no paciente. Não são todos os pacientes que têm essa indicação, e aí eu vou explicar para vocês quando não realizar a marcação dessas cristas filtrais. Um lábio natural, ele não é reto, né? O lábio, principalmente o lábio inferior, ele não é um lábio reto. Ele possui tubérculos bem definidos e esses tubérculos, eles não são bolas esféricas. A gente percebe que às vezes o profissional, no intuito
de gerar um tubérculo no paciente, ele cria uma estrutura parecida com uma bola, né? Uma estrutura esférica para poder fazer essa nuance de um tubérculo inferior. E isso não deixa o lábio bonito, porque esse tubérculo, essa nuance, ela é muito delicada. Essa transição, ela é uma transição suave. Ninguém tem duas bolas no lábio inferior, né, simulando ali os tubérculos. Então, é importante visualizar, procurar a beleza do lábio natural, para que ao olhar para o seu paciente durante a consulta inicial, antes de você realizar o procedimento, você realmente poder fazer uma análise detalhada dessas estruturas, se o seu paciente tem essa estrutura, se não tem, se cabe volumizar pontos estruturais de tubérculo para poder gerar uma nuance mais bonita no lábio do seu paciente. Então, é importante você pesquisar sobre a beleza estética de lábios naturais. E isso envolve não só um tipo de lábio, porque de acordo com as diferentes etnias, a gente percebe que há algumas mudanças, existem alguns pontos que são diferentes e durante a sua análise facial isso também precisa ser levado em consideração, tá? Então, basicamente você precisa entender que cada lábio ele precisa ser respeitado, cada lábio é muito individual. Existem aqueles lábios que são mais altos, os lábios que são mais largos, os lábios que possuem tubérculos mais avantajados, os lábios que talvez não possuem tantos tubérculos assim. Às vezes o tubérculo central superior já tem um determinado volume e aí você tem que tomar muito cuidado, porque quando você volumiza esse tubérculo, você acaba gerando um resultado no paciente como se ele estivesse parecendo um patinho mesmo, que você projeta uma região onde já existe um volume natural. Então você tem que focar em pontos específicos do lábio do seu paciente, onde você possa gerar um desenho suave e para que essa transição entre essas estruturas também seja suave. Então, a falta de conhecimento, eu percebo que há essa falta de conhecimento em relação à beleza do lábio natural. Então, o primeiro ponto é você começar a pesquisar, vai no Google, dá uma olhada, coloca lá lábios naturais de pessoas asiáticas, lábios naturais de brasileiros, e aí você vai começar a treinar a sua visão estética, né? Não a anatomia é muito importante, a gente vai falar dela, mas a visão estética, ela também é muito importante. Esse conhecimento estético apurado é muito importante para que você realmente consiga entregar para o seu paciente um resultado de fato satisfatório. Então, esse é o primeiro ponto que eu percebo onde existem erros importantes, a falta de conhecimento da beleza natural de um lábio. O segundo ponto, gente, é a questão dos detalhes. A gente sabe que existem lábios que possuem determinadas assimetrias. E eu sempre falo que é importante você apontar essas assimetrias para o seu paciente antes mesmo de você realizar o procedimento nele. Porque muitas das vezes esse paciente ele nunca parou para analisar o lábio dele. Então, às vezes ele não sabe que um lábio é um pouco mais volumoso, um lado é um pouco mais volumoso do que o outro, ou que ele tem um ladinho inferior mais projetado do que o outro, ou que o contorno labial dele de um lado é mais marcado e do outro ele é mais apagadinho. E aí, quando você não aponta esses detalhes para o seu paciente, isso leva ele a ter a impressão de que você errou durante o procedimento dele. Porque ele vai começar a notar mais nos lábios depois que ele passa pelo preenchimento labial. E aí qualquer assimetria que ele note, ele vai achar que foi você que gerou essa assimetria nele.
Então é importante você analisar com calma esse lábio e entender de fato quais são as expectativas do paciente. A gente sabe que na harmonização facial existem certas assimetrias que a gente consegue sim resolver, mas existem assimetrias que a gente não consegue, que é uma questão de hábito, né? O paciente tem um determinado tipo de hábito, a gente pode chamar isso até de caguete, né? Que normalmente as pessoas falam, eu tenho um hábitozinho, um caguetezinho de jogar o cantinho da boca para o lábio. Esse tipo de movimento durante um período muito longo acaba gerando, de certa forma, um tipo de assimetria no lábio do paciente. E você querer consertar isso do dia para a noite, prometer para ele um resultado perfeito, sem entender de fato como que funciona a mímica labial desse paciente, é muito perigoso. Porque se você não conseguir suprir a expectativa desse paciente, certamente você vai se frustrar e ele vai se frustrar mais ainda com a entrega do seu trabalho. Então a gente precisa entender que existem certas assimetrias que a gente consegue corrigir, assimetrias que a gente consegue amenizar e existem assimetrias que a gente não dá conta, que é impossível modificar por uma questão de hábito do paciente ou até mesmo um comportamento muscular diferente do que a gente costuma perceber na maioria das pessoas. Então isso tudo precisa ser muito bem detalhado, conversado com o paciente. Outro ponto importante é, durante a consulta inicial, você de fato fazer uma análise detalhada não só do lábio desse paciente, mas de toda a face, altura, largura, terço médio, superior, inferior. A análise de Ricketts num preenchimento labial, ela é muito importante porque é nessa análise que a gente vai poder identificar a relação do nariz, do lábio, né, superior e inferior, em relação ao queixo. Então, a gente vai conseguir mostrar para o paciente através dessa análise, pode ser você visualizando com ele através de um espelho, ou de repente você pode fotografar o seu paciente e passar essa imagem para o computador e ali você mostra para ele essa análise, onde você vai poder mostrar para ele se o lábio dele superior e inferior, a pontinha do nariz e a pontinha do queixo, se eles estão em equilíbrio em termos de projeção. Porque se esse paciente tiver uma deficiência de projeção de nariz e de queixo, o menor volume que você gerar no lábio dele, ele vai entender que você projetou a boca dele, né? Então, ele vai entender que o lábio dele está chegando primeiro do que o nariz, do que o queixo, e isso pode incomodá-lo esteticamente. Então, a análise de Ricketts é para você poder mostrar para o paciente se a projeção do queixinho está boa, se a projeção do nariz está boa, né? Se esse lábio permite uma eversão ou não, porque isso também ajuda você a determinar que tipo de volume você vai gerar. A gente consegue gerar aquele volume mais uniforme, sutil, sem projetar, né, o lábio do paciente, mas a gente também, em determinados pontos, dependendo dessa análise de Ricketts do paciente, às vezes há essa indicação de projeção e isso, consequentemente, vai entregar uma estética mais equilibrada, não só de perfil, mas também de frente. Então, é uma análise muito importante e que vale a pena você mostrar para o seu paciente, para que ao final ele entenda, né, o porquê de repente o lábio ficou um pouco mais projetado, porque ele precisa melhorar o ângulo mentolabial, ou porque ele precisa melhorar a projeção do queixo, enfim, tá? Então, não deixem de conversar de uma maneira detalhada com o paciente, não ignorem a análise de Ricketts. É importante ter bom senso também em relação a essas análises. A gente sabe que toda análise facial, ela é bem embasada, né, no que a gente pode falar sobre estudos,
bons livros, literatura, principalmente os ortodontistas, né? Nós ortodontistas, eu me pós-graduei em ortodontia, a gente estuda muito análise facial na pós-graduação. A gente entende que dentro dessa análise facial, é claro que precisa haver um bom senso. Nem sempre um paciente que possui um determinado padrão de face pede de fato um lábio mais projetado, ou um queixo mais projetado, ou nariz mais projetado, enfim. É preciso ter bom senso em relação à volumetria desse lábio, para que você não deixe o seu paciente exagerado ou para que você não prometa um resultado de um determinado volume que é impossível você alcançar de acordo com o tipo de anatomia e possíveis hábitos que esse paciente tenha. Então, além da gente ter o embasamento científico, a gente também precisa ter o bom senso na hora de explicar e de executar o procedimento para que a gente consiga realmente entregar um resultado satisfatório, tá? Então, vamos para o ponto número 3, a vascularização. Antigamente, logo que eu iniciei na harmonização, era muito comum realizar os procedimentos de preenchimento, não só de lábio, mas das outras regiões da face, com o uso de agulha. E vendo, né, um determinado número de complicações, preconizou-se o uso da cânula para a maioria dos procedimentos. Eu confesso que aqui na clínica, para todos os procedimentos, eu prefiro a cânula. Não só por ser um instrumento mais seguro, mas também por entregar ao meu paciente uma qualidade de recuperação muito melhor. Só que a gente precisa entender que a cânula, ela minimiza possíveis intercorrências, né? Então, minimizar não significa que você realmente esteja 100% isento. Eu costumo fazer o uso da cânula para gerar a dispersão do meu ácido hialurônico ao longo do lábio superior, do lábio inferior, mas para fazer aquele detalhamento do arco do cupido, do contorno inferior, eu costumo fazer o uso da agulha. E a gente precisa levar em consideração que mesmo trabalhando com agulha num plano mais superficial, existem variações anatômicas. Então, mesmo trabalhando numa zona muito superficial, a gente precisa tomar muito cuidado. E mesmo trabalhando com cânula, a gente também precisa ter muito cuidado. E como que a gente consegue se precaver de uma possível intercorrência? O primeiro ponto é conhecimento a fundo do processo de vascularização de um lábio. Entender onde que começa a artéria labial inferior, onde que começa a artéria labial superior, né? Quais são essas ramificações? Existem alguns estudos que mostram que as artérias, elas estão ali numa média 60% ali na região do plano mucoso, 35% ali na região intramuscular e 5% ali na região do subcutâneo. Como que você vai saber isso? A gente não tem como saber, né? O paciente, ele não vem transparente para a gente poder fazer um preenchimento labial nele. Então, conhecendo de fato a anatomia e tomando cuidados específicos, a gente consegue minimizar a possibilidade de uma intercorrência. E claro, entendendo como que funciona de fato uma vascularização sem nenhum tipo de interferência causada ali pela pressão do preenchedor. Então, é claro que quando a gente tem uma região mais isquêmica, quando o paciente sente um determinado nível de dor, ou quando a gente percebe que o paciente do nada começou a fazer algum tipo de hematoma, que é absolutamente incomum aos hematomas de qualquer procedimento, afinal de contas nós temos uma face muito vascularizada e é natural a presença de alguns hematomas, nós precisamos estar atentos e fazer testes ali
naquela área para poder realmente entender se ela está recebendo a vascularização adequada ou se aquela vascularização foi corrompida de alguma forma, né? Se ela foi ali atrapalhada de alguma forma pelo uso do ácido hialurônico, pela injeção desse ácido hialurônico em alguma região que comprometeu aquela irrigação sanguínea local, tá? Então, para todos os meus preenchimentos labiais, antigamente eu até escolhia um ou outro que eu fazia com agulha, mas hoje em dia a minha escolha é 100% realizar com cânula. E aí no final eu faço só o detalhamento, eu vou mostrar aqui uma foto para vocês poderem entender, porque eu não costumo fazer o contorno total, né, da borda total do lábio superior e do lábio inferior. Eu escolho pontos específicos para poder fazer esse detalhamento, e esses pontos específicos eles podem variar de acordo com o tipo de lábio desse meu paciente também. E aí eu consigo dessa forma entregar um resultado mais natural. Porque normalmente quando a gente faz um contorno total de lábio superior e de lábio inferior, é bem comum que o resultado fique artificial. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, tá bom? O quarto ponto é a respeito da escolha do produto. Infelizmente, às vezes ali durante a consulta com o paciente, ele deixa muito claro que ele não tem condições de fazer mais 1 ml e que ele viu na internet que um determinado profissional fez um preenchimento labial com 1 ml e gerou um resultado incrível. A gente sabe que o que vai para a internet é o que é bonito. Ninguém posta o que é feio na internet. Ninguém posta o paciente hiper inchado. A gente posta o que fica bonito lá na hora, né? E quando a gente finaliza um preenchimento labial, principalmente um preenchimento realizado com 1 ml de ácido hialurônico, quando essa escolha é assertiva, o paciente naturalmente fica mais inchadinho. Só que isso gera uma ilusão na cabeça de algumas pessoas. E esse fato do paciente buscar um resultado imediato, de volume, principalmente quando ele tem um lábio mais fino, e ele já vem com essa referência de que ele viu em outro lugar e que aquele profissional consegue, às vezes por uma questão de ego, o próprio profissional que está atendendo fala, não, mas eu também consigo. Eu consigo sim te entregar um excelente resultado com 1 ml de ácido hialurônico. E aí o que ele faz? Ele elege um ácido hialurônico de alta reticulação para fazer o preenchimento labial daquele paciente. E dependendo do espaço que esse paciente tenha para receber, né, o ácido hialurônico na mucosa labial, nem sempre esse resultado vai ser satisfatório. Primeiro porque esse paciente ele pode não ter um espaço favorável para poder acomodar esse ácido hialurônico, ele tendo uma reticulação mais alta, ele vai gerar uma retenção hídrica maior e isso pode acabar gerando um comprometimento desse espaço, levando esse ácido hialurônico a migrar para uma outra região. E também existe a questão do fato do paciente ter uma mímica labial que comprometa a acomodação desse ácido hialurônico. Então, o que eu costumo fazer aqui na clínica, quando o paciente já chega com essa vontade de ter um volume intenso de lábio e naturalmente ele tem um lábio mais fino, eu opto por um ácido hialurônico com uma reologia mais média, né? Não opto por uma reologia muito baixa, porque a gente sabe que essa reologia muito baixa vai levar o paciente a um período muito curto de durabilidade daquele volume, devido à movimentação intensa dessa região, mas eu também não opto por um ácido hialurônico pesado, porque eu sei que ele não vai ter o mesmo comportamento de acomodação e de elasticidade que um ácido hialurônico médio próprio para um preenchimento labial teria. Então, quando você opta por um ácido hialurônico ideal e você explica isso para o paciente sem medo se ele vai fazer ou não um procedimento com você, isso já te coloca à frente. Porque se ele não fizer com você e for em um outro profissional e esse profissional
fizer a eleição de um ácido hialurônico de alta reticulação, ele vai perceber que o resultado dele não ficou bom e ele vai lembrar daquilo que você falou. Então, seja honesto com o seu paciente. Explique para ele que o ideal é um determinado tipo de reticulação e que essa reticulação vai poder entregar a ele um resultado mais natural. Esse paciente vai conseguir beijar de uma maneira mais natural, macia, o lábio não vai ficar duro. É claro que nos primeiros dias, por conta da retenção hídrica, essa dureza é normal, mas à medida que essa retenção ela vai sendo drenada, o lábio ele fica com um aspecto muito gostoso, muito maleável, fica macio e aí acaba não comprometendo essa função de você dar um beijo bom, né? Ninguém gosta de beijar uma boca dura. Então, consequentemente, isso vai deixar o lábio mais natural, mais, digamos assim, vamos ver uma palavra, mais molinho, né? Coloquem aí nos comentários um lábio mais molinho, mais macio, mais gostoso. E isso, consequentemente, o paciente percebe. Então, tentem entregar um resultado absolutamente natural. Agora, ok, escolhemos uma rheologia adequada, né? A gente fez todo o processo. Você tem conhecimento do que é um lábio natural, do que não é. Já sabe o que funciona para aquele paciente, o que não funciona. Você entende absolutamente de que esse paciente, talvez você tenha que fazer ali um detalhamento com agulha. E você sabe que tipo de manobra você não pode fazer para não comprometer a vascularização desse lábio. Você já entendeu que é preciso ter um cuidado muito grande em relação à escolha do ácido hialurônico. Agora a gente vai falar sobre um ponto muito importante. A quantidade de ácido hialurônico a ser usada ali num primeiro momento, quando o paciente busca por um preenchimento labial. A gente sabe que o lábio ele é muito delicado. Às vezes assim, só da gente morder ele de levinho, ele já fica bem inchado, né? E existem pessoas que tendem a ser mais sensíveis e outras pessoas que tendem a ser mais resistentes. Quando você atende um paciente que já tem uma certa sensibilidade, o lábio dele já é muito fininho, você tem que tomar muito cuidado ao indicar determinadas quantidades num primeiro momento. Às vezes, mesmo sabendo que o paciente precisa de mais de 1 ml numa primeira sessão, eu evito. Principalmente quando ele já está com receio de ficar artificial. E aí eu explico que a gente vai iniciar com 1 ml e à medida do tempo em que esse lábio for desinchando e ele for curtindo o resultado, no momento em que ele definir, a gente pode acrescentar um pouco mais de volume. E aí a gente vai criando esse volume aos poucos. Isso vai dando tempo para que esse espaço consiga realmente acomodar essa quantidade de ácido hialurônico. Nem sempre, por mais que o lábio do meu paciente seja muito fino, nem sempre eu vou conseguir acomodar 2 ml num momento só. Então, se eu estou ali forçando, eu já estou percebendo que aquele lábio está bem resistente e eu continuo injetando ácido hialurônico, isso certamente vai comprometer o seu resultado final. Se esse paciente tiver uma hiperfunção desse lábio, a chance desse ácido hialurônico migrar para uma outra região ou dele ficar com um resultado completamente diferente daquele que ele saiu do seu consultório é muito grande. E eu falo isso por experiência própria. Por quê? Porque no início, principalmente para o pessoal que está começando aí na harmonização, a gente aprende a executar. Mas pouco se fala da questão do volume, do excesso de volume, do que pode acontecer caso haja esse excesso de volume. Às vezes o paciente ele quer porque ele quer volume, bastante volume. Só que, mais uma vez eu digo, você tem que ser honesto com o seu paciente. Vá construindo esse volume aos poucos, até que você consiga estabilizar esse volume labial de acordo com a estética do seu paciente, para não deixar esse paciente frustrado com o lábio artificial e também para não frustrar ele em relação à possibilidade de deslocamento desse ácido hialurônico. Tem gente que fala que o deslocamento do ácido hialurônico é uma coisa muito rara. Já li isso na mídia, já li isso até em alguns estudos antigos.
Mas a grande verdade é que, clinicamente falando, o fato do ácido hialurônico migrar é algo bem corriqueiro, bem comum, dependendo da sua escolha e da quantidade de ácido hialurônico que está sendo injetada naquela região. Então você tem que tomar muito cuidado, avaliar muito bem, para que esse tipo de erro não aconteça e, consequentemente, não acabe frustrando você como profissional e o paciente por não ter conseguido chegar até o resultado que ele gerou na cabeça dele, né? Que todo paciente tem uma expectativa. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, evite excessos de volume num primeiro momento. Vá construindo esse volume aos poucos e explique para o paciente o motivo pelo qual você adota esse tipo de protocolo, tá? E aí vamos para o ponto número 5, que é o nosso último ponto de hoje, falando sobre lábios. Por mais que eu tenha experiência em realizar qualquer tipo de preenchimento que seja, eu sempre faço a marcação no lábio do meu paciente. Eu nunca deixo o excesso de confiança me ganhar. Excesso de confiança já matou pessoas, infelizmente. E eu conheço muitas histórias, não dentro da harmonização, tá, gente? Estou usando um outro exemplo. Mas isso também pode acabar sendo um ponto de sabotagem. Então, normalmente, quando eu vou fazer um preenchimento labial no meu paciente, normalmente quando a gente vai fazer o preenchimento labial, quem é dentista, sempre faz a anestesia e faz o bloqueio, né? E esse bloqueio dos nervos, ele gera ali uma perda de controle, de abertura do lábio, de movimentação desse lábio. O paciente perde um pouco esse controle. E ali começa a se formar uma assimetria adquirida pela própria anestesia e que passa assim que o efeito dessa anestesia vai embora. Então, eu sempre faço uma marcação prévia para eu poder realmente ter certeza de que o meu ácido hialurônico está sendo injetado na região adequada. Eu sempre monto um planejamento de onde iniciar a injetar o meu ácido hialurônico. Normalmente, eu inicio pelo lábio superior, ou pelo lábio inferior. Desculpa, pensei no superior e falei errado. Eu normalmente começo pelo lábio inferior. Eu vou já mostrar para vocês aqui rapidinho, só para finalizar essa parte. E aí, eu começo pelo lábio inferior, por quê? Porque o lábio superior, ele tende a ser mais delicado, ele tende a responder com edema muito mais rapidamente. E isso, no final das contas, pode gerar um certo receio por parte do paciente na hora em que ele vai visualizar o resultado imediato no espelho. Outro ponto também é porque normalmente eu sigo, normalmente não, sempre, né? Eu e todo mundo tem que seguir isso. A gente segue ali um controle em termos de proporção. Então, a gente sabe que naturalmente o lábio inferior, ele precisa ter uma projeção um pouco maior do que o lábio superior. Ou ele pode ser 1 para 1, dependendo do tipo de lábio desse paciente. Então, eu normalmente começo pelo lábio inferior e finalizo pelo lábio superior. O meu último ponto de preenchimento é o contorno. E aí eu vou falar dele daqui a pouco. Quando eu vou fazer a acomodação do ácido hialurônico, gente, eu não fico ali apertando o lábio do paciente como se não houvesse um amanhã, correndo o risco desse ácido hialurônico ir para uma outra região. Se eu injetei esse ácido hialurônico na região correta, eu vou acomodar esse ácido hialurônico de uma maneira muito delicada. E isso evita até a formação de hematomas e excesso de edema. O paciente acaba tendo uma recuperação mais agradável. Então, quando você coloca o ácido hialurônico no plano ideal, você não tem aquela necessidade de ficar espremendo o lábio, apertando para o ácido hialurônico acomodar. Faz ali só uma movimentação muito leve para ele poder acomodar, ter certeza de que não se formou ali nenhum tipo de acúmulo para não gerar bolinha. E aí, de uma maneira muito natural, muito sutil, você deposita esse ácido hialurônico e acomoda. Tá bom? Isso é um ponto muito importante,
Porque às vezes o profissional ele faz tanta pressão no lábio do paciente e esse ácido hialurônico acaba indo para uma outra região, aí o paciente fica inchadinho na hora, e aí ele começa a ter uma ideia de proporção completamente diferente. Aí ele injeta ácido hialurônico onde não deveria. Aí na hora, como o paciente está inchado, ele tem uma percepção. Aí na consulta de retorno, dias após, o paciente envia mensagem dizendo que o lábio está torto, que tem alguma coisa errada, que não é normal. E talvez tenha sido exatamente pelo excesso de pressão ali durante a acomodação do ácido hialurônico. Então não há essa necessidade, tá? Falamos sobre a acomodação do produto e agora a gente vai falar sobre o resultado final. É preciso explicar para o paciente que o resultado final ele acontece depois de 15 dias, às vezes até um pouquinho mais para frente. Eu normalmente marco com o meu paciente uma consulta de revisão 30 dias depois, porque às vezes, até mesmo dentro desses 30 dias, dependendo do paciente, às vezes ele até pode estar um pouco inchado. E eu não vou conseguir mensurar de uma maneira clara se eu realmente preciso fazer algum tipo de retoque naquele lábio ou se não, se ele tá ótimo e eu não preciso mexer em nada, tá bom? Então a gente precisa falar, explicar isso para o paciente para que ele não ache que no dia seguinte, que é quando ele vai estar bem inchadinho, no primeiro, segundo, terceiro dia, ele continua, ele fica numa crescente de edema. Depois do terceiro, quinto dia que ele começa a desinchar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre essa anatomia do lábio que eu falei, e aí eu vou focar na questão das bolinhas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho na questão das bolinhas. É normal, não é normal, bolinha, enfim, vamos lá. Bia, coloca aqui pra gente poder... Então, vamos lá. Tá dando pra vocês verem? Aqui nós temos um lábio natural. Pelo menos essa informação que estava lá na internet e essa informação que eu costumo notar nos lábios das pessoas que nunca realizaram nenhum tipo de procedimento. Percebe que apesar dele não ter aquele tubérculo bem alto e inferior, esse tubérculo ele tem uma nuance, ele tem um transpasse muito delicado. E o que a gente nota, sendo um lábio bem natural, é que nós temos uma projeção um pouco maior desse lado do que desse. Que nesse lado nós temos uma proporção um pouco mais reta e aqui nós temos uma proporção com uma curvatura um pouco mais intensa. E todo lábio tem leves assimetrias e isso é normal. E isso precisa ser explicado para o paciente, porque às vezes ele acha que pelo fato de você falar que vai corrigir pequenas assimetrias, isso daqui para se ele notar que aqui está mais alto e aqui está mais reto, ele já acha que foi um erro seu. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, normalmente a gente marca bastante esse arco do cupido. Eu vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer essa definição. Essa marcação do arco do cupido, quando o paciente não tem, a gente cria essa marcação, não é tão simples, às vezes a gente não consegue criar somente com a abordagem de 1 ml em uma consulta, às vezes a gente realmente precisa de uma quantidade maior para ir poder gerando essa característica de um arco de cupido mais definido. O canto, né, que a gente chama de comissura labial, ela precisa ser para cima ou precisa ser mais retinha, mais neutra. Eu confesso que eu gosto da comissura labial mais neutra, porque dependendo da anatomia labial do paciente, quando você sobe muito esse cantinho, ele acaba ficando com aquele aspecto de boca de coringa e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, a gente percebe que há uma proporção bem diferente em relação... na relação do lábio inferior com o lábio superior. O lábio inferior, ele não... Gente, do nada a Siri resolveu falar. Mas vamos lá. Ó. Voltando. Eita, que ela pesquisou o Google inteiro agora, Bia. Vamos lá. Então, o lábio inferior, ele precisa ter uma projeção, um volume maior do que o superior. Só que não pode ser tão maior assim, tá? Então,
Aqui, aqui na verdade foi para mostrar, né, esse transpasse com essa naturalidade dos tubérculos. Nesse caso, a paciente tem um tubérculo central, mas ele está bem alinhado, né, com o volume lateral dos lábios. E aí, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente já tem uma certa volumetria nessa região. E quando se entra com a cânula pelo arco do cupido, a chance de você depositar ácido hialurônico nessa área é muito grande. E aí, ao invés de você gerar um desenho proporcional para o paciente, você acaba gerando um aglomerado de volume nessa região, e aí o paciente fica com um aspecto de lábio bem estranho, bem artificial, não fica legal, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado em relação à localização desses tubérculos. Um outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que às vezes o paciente naturalmente ele já tem um tubérculo inferior bem avantajado, e às vezes aquela linha oblíqua mais posterior ela tem um volume muito baixo, e aí nessa situação em que você precisa enriquecer o volume posterior e não acabar colocando mais volume nos tubérculos anteriores na região inferior, e aí você vai acabar gerando uma desproporção no lábio do paciente. Eu vou passar para uma outra fotografia aqui, Bia, coloca aqui pra gente, para poder mostrar aqui para vocês, tá? Nesse caso aqui, é a questão da vascularização que nós falamos, né? Outro dia eu inclusive atendi uma paciente que eu conseguia ver perfeitamente toda a artéria labial superior dela passando de uma maneira muito clara, porque no caso dela, né, anatomicamente falando, ela passa numa região muito superficial e a gente consegue perceber essa artéria. Mas na maioria dos casos a gente não enxerga, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vai fazer o contorno do arco do cupido no lábio superior, porque sem querer, mesmo ali numa área mais superficial, se o paciente tiver ali uma variação anatômica, você pode sim acabar comprometendo a vascularização dessa região e levando o paciente a uma intercorrência. Aqui, para a gente finalizar, em relação ao contorno. Essa fotografia, ela retrata exatamente o tipo de contorno que eu costumo fazer. Eu sempre faço o contorno não na borda lateral do lábio superior total, eu faço só nessa primeira parte. Esse comprimento, na verdade, é exatamente o comprimento da minha agulha, eu não vou além. Porque quando a gente desce, a gente precisa entender que todo lábio tem esse declínio mais interno nesse cantinho, né, da borda lateral do lábio superior. Então eu costumo respeitar essa anatomia. E eu percebo que o contorno somente nessa região anterior, ele fica mais natural, ele fica mais bonito. É uma regra? Não, vai depender muito da necessidade do paciente. Na maioria dos casos eu opto por fazer esse contorno com o uso da agulha, mas já aconteceram algumas situações na qual eu achei melhor fazer esse contorno com o uso de uma cânula, porque eu consegui definir melhor o contorno da minha paciente, gerar uma queda nessa região central para poder gerar ali a altura que eu precisava para formar o arco do cupido, porque o lábio dela era bem reto. E aqui nós temos as cristas filtrais. Nesse caso, nem sempre eu preencho até ali próximo à columela. Dependendo da distância que o meu paciente tenha da columela em relação ao arco do cupido, ao ponto mais alto do arco do cupido, às vezes eu faço mesmo só um leve volume, eu deixo assim só um risquinho de ácido hialurônico para poder modelar o meu arco do cupido. Porque quando o paciente tem uma distância muito discrepante nessa área, a indicação, né, clara é um lip lifting, mas às vezes o paciente não quer passar por uma cirurgia. Mas se eu venho com meu ácido hialurônico até a columela, eu acabo evidenciando ainda mais essa distância. E aí eu deixo minha paciente com um aspecto envelhecido em relação ao terço inferior dela. Então, normalmente, eu faço só mesmo o início da marcação dessas cristas. E aí,
Esse aqui é só um panorama para que vocês tenham uma ideia de como que eu faço o contorno do lábio superior. Em relação ao lábio inferior, eu basicamente sigo a mesma regra. Eu não faço todo o contorno do lábio inferior, porque eu acredito que também entrega um resultado muito artificial. Além do que, se o paciente já tiver um aspecto de uma boca um pouquinho mais larga, e eu faço esse contorno de ponta a ponta, eu entrego ainda mais essa sensação de uma boca muito larga. E dependendo do tipo de face desse meu paciente, isso pode não ser uma vantagem. Então, para que o lábio fique bem delicado, eu normalmente venho com 0,1 somente nessa borda mais anterior do lábio inferior e deposito o meu ácido hialurônico. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É óbvio que existem muitas outras bases em termos de conhecimento para que você consiga executar um bom preenchimento labial. Eu sempre digo que é importante você estudar, aprender sobre técnicas diferentes, mas o mais importante é você saber quando executar essas técnicas. Porque às vezes você vê um profissional fazer uma técnica bonita de preenchimento labial e você quer aprender a fazer aquela técnica, só que aí você sai replicando aquela técnica em todos os lábios. E nem sempre vai ficar bonito para um determinado tipo de lábio, para um determinado tipo de anatomia ou para um determinado tipo de volume que você precisa gerar ali no lábio. Nem sempre você vai volumizar o lábio por completo. Então, são bases que também são importantes, mas aí eu talvez venha aqui abordar com vocês numa outra live, de repente. Eu espero que tenha sido um conteúdo enriquecedor, espero que tenha sido satisfatório para vocês, espero que eu tenha conseguido ajudar pelo menos um pouquinho, tentei ali jogar um pouquinho o meu linguajar não tão rebuscado, tecnicamente falando, falei de uma maneira um pouco mais simples, justamente para que vocês consigam compreender de uma maneira mais fácil e simples para poder executar no dia a dia de vocês, tá bom? Beijo, beijo, fiquem todos com Deus e a gente se vê na próxima live.